Os cientistas têm uma teoria maluca. E se todo o nosso universo estiver, na verdade, dentro de um buraco negro? Isso é chamado de cosmologia do buraco negro. Alguns especialistas têm a ideia de que nosso universo observável e tudo o que vemos ao nosso redor pode estar dentro de um buraco negro, que existe dentro de outro universo pai, ou até mesmo de um multiverso, que também poderia fazer parte de um maior e assim por diante. Como aquelas bonecas russas. Parece pura ficção científica, mas se baseia em alguns fatos curiosos. Quando os cientistas criam a linha do tempo do nosso mundo, eles dizem que tudo começou a partir de uma singularidade. Se você continuasse a apertar uma bola gigante cada vez menor, em algum momento ela ficaria super densa antes de se esmagar. Bem, é difícil de imaginar, mas no espaço é possível espremer uma quantidade absurda de massa em um ponto minúsculo. Esse ponto é chamado de singularidade. A matéria é esmagada em um espaço infinitamente pequeno, menor do que um átomo, e contém toda a mesma massa, de tudo, enquanto basicamente não ocupa nenhum volume. Dentro desse ponto de singularidade, as coisas ficam tão intensas que as regras normais da física simplesmente param de funcionar. Tudo o que conhecemos, tempo, espaço, matéria, se desfaz e não pode mais ser aplicado. Basicamente, o que acontecerá daqui para frente está além de nossa compreensão. Portanto, os cientistas dizem que esse foi o ponto de partida do nosso mundo. Quando o Big Bang aconteceu, é como se esse pequeno ponto com tudo dentro dele tivesse se expandido para todos os lugares, o que começou a formar o universo como o conhecemos. E aqui está a questão. Os cientistas supõem que a singularidade também existe nas profundezas dos buracos negros. A relatividade geral diz que um deles nasce quando algo realmente grande, como uma estrela enorme, entra em colapso sob seu próprio peso. A gravidade fica mais forte quanto maior for a massa. Com a massa de uma estrela gigante, dezenas de vezes maior que o nosso Sol, esse pequeno ponto teria uma gravidade inacreditável. É por isso que ele começa a sugar tudo o que está ao seu redor e é em curva de tal maneira o tecido do espaço-tempo que parece um buraco no espaço. E esse seria o centro de um buraco negro. É um ponto onde todas essas coisas caem e são esmagadas em outro infinitamente denso. Então, será que o nosso universo poderia ser apenas um pequeno ponto de singularidade dentro de um enorme buraco negro, dentro de outro universo? Isso seria fantástico! Agora, não é tão fácil comprimir algo a ponto de literalmente deformar o espaço-tempo. Seria necessário comprimir muito. Se você quisesse fazer um buraco negro pequeno do tamanho de um ser humano, precisaria encolhê-lo até o tamanho de um núcleo atômico. Se quiser um do tamanho de um grão de bico, precisaria comprimir todo o nosso planeta até esse tamanho. Mas o universo é 99% espaço vazio. Há trilhões de quilômetros de simplesmente nada entre as estrelas. Se você fosse juntar toda a matéria do universo, o resultado seria surpreendentemente pequeno. Tudo ao nosso redor, incluindo galáxias, estrelas, planetas e poeira, preencheria apenas cerca de 1 bilhão de anos-luz cúbicos. Seria um cubo com cerca de 1000 anos-luz de cada lado. Para efeito de comparação, somente a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de tamanho. Isso mostra como o universo é esparso. Mas nessa densidade, ela também seria muito maciça. A massa resultante provavelmente entraria em colapso em um buraco negro. E aqui está a parte mais louca. Esse buraco resultante teria aproximadamente o mesmo tamanho que o próprio universo. E também a mesma massa e energia. Assim como a mesma densidade média. O tamanho ou raio do buraco negro cresce junto com sua massa. Quanto mais coisas ele come, maior fica. Mas sua densidade funciona de forma inversa. Esse monstro fica menos denso à medida que cresce. Para um tamanho tão grande de todo o nosso mundo, ele também seria bastante esparso. E essa não é a única coincidência. Temos esse fenômeno chamado raio de Hubble, também conhecido como horizonte de eventos cosmológicos. Se imaginarmos nosso universo observável como uma bolha gigante, então pensemos em sua borda como a parte mais distante que podemos ver. Quando você está em um campo e olha ao redor, tentando enxergar o mais longe possível, seus olhos desenham um círculo. É assim. Pode haver mais além desse ponto, mas nunca saberemos. Além desse horizonte, a luz de partes distantes do universo nunca chegará até nós. Isso ocorre porque ela viaja a uma determinada velocidade e o espaço entre nós e essas regiões está se expandindo muito rapidamente. É como correr em direção a algo enquanto um vento muito forte tenta levá-lo para longe. Se não permanecermos na Terra, estaremos para sempre isolados desses cantos distantes.
Os buracos negros têm algo assustadoramente semelhante, chamado de horizonte de eventos ou raio de Schwarzschild. Esse é o ponto de não retorno. É essa linha imaginária que geralmente é retratada como um contorno de luz ao redor dos buracos negros. Qualquer coisa que atravesse um horizonte de eventos caindo dentro dele é perdida para sempre. Nenhuma luz, nenhuma matéria, nenhuma informação pode escapar de lá. A gravidade dos buracos negros é muito forte, portanto, eles são aspiradores de pó espaciais perfeitos. E como mencionamos anteriormente, se criarmos um do tamanho do universo, ele terá a mesma massa e o mesmo raio do horizonte de eventos. Enquanto alguns cientistas acham que essas podem ser apenas coincidências aleatórias, outros acreditam que é uma pista de que o nosso universo pode realmente estar dentro de um buraco negro. A teoria também sugere que ele pode não ser o único e sim poderia existir em um dos muitos espalhados em um multiverso maior. Nesse modelo maluco, cada um deles, tanto em nosso mundo quanto em nosso mundo pai, poderia levar a seu próprio universo, com seu próprio conjunto de leis e estruturas físicas. E isso seria uma cadeia muito estranha. Há uma teoria que diz que os universos poderiam nascer dentro de buracos negros, mais ou menos. Ela é chamada de Einstein-Cartan. Essa ideia também fala sobre a singularidade, mas de uma maneira diferente, e diz que, em vez de entrar em colapso em um ponto infinitamente denso, a matéria pode criar um buraco de minhoca. É como um túnel através do espaço e do tempo. Essa estrutura, também conhecida como Ponte de Einstein-Rosen, poderia conectar dois lugares diferentes do nosso universo. Nesse caso, um lado do túnel é o buraco negro e do outro pode estar se formando um universo totalmente novo. Dessa maneira, poderia funcionar como um teletransporte. Assim que você passa pelo horizonte de eventos, viaja para um novo mundo. Mas nesse caso, deve haver uma saída. Alguns cientistas inventaram um conceito e o chamaram de buraco branco. Ele não existe literalmente, não até onde sabemos, mas pode ser possível, em algum lugar do outro lado. Ela serviria como uma saída de um buraco de minhoca, uma área em que a matéria é sempre ejetada em vez de puxada para dentro. Então é como se você não pudesse jogar nada ali, pois seria expelido imediatamente. Tudo é puramente hipotético, é claro. E se encaixa bem no conceito de grande rebote. Essa ideia diz que, em vez de nosso universo começar com um Big Bang singular, ele saltou de um estado anterior de colapso. Lembra da analogia da bola espremida? Bem, talvez houvesse outra bola do universo que foi super comprimida a um tamanho mínimo antes de se recuperar e expandir novamente. Assim, em vez de um universo nascido do nada, talvez vivamos em um que é uma reciclagem cósmica de outro. Há também outra versão dessa teoria, às vezes chamada de cosmologia de ondas de choque. Ela diz que o Big Bang poderia ter sido causado por um boom dentro de um buraco negro e poderia criar o universo em expansão que vemos hoje. À medida que ele avança e a densidade da matéria diminui, o buraco negro acabaria se transformando em um branco, o inverso de um negro, onde a matéria é expelida em vez de ser puxada para dentro. Mas, embora tenhamos todas essas conexões interessantes, elas não são evidências. Não há experimentos ou observações que possam provar ou refutar essas teorias malucas. Assim, por enquanto, todas continuam sendo especulações, mas pelo menos é divertido especular. Agora vamos pensar por um momento. E se em vez de construir naves espaciais para se deslocar pelas estrelas, uma civilização superavançada decidisse transformar todo o seu sistema estelar em uma nave espacial? Isso significa um Sol inteiro, os planetas e todos os asteroides voando juntos pela galáxia. Foi isso que um filósofo, Clement Vidal, sugeriu em sua recente teoria espacial. Pode haver inúmeros motivos para que esses extraterrestres decidam explorar o espaço. Talvez a estrela nas proximidades esteja prestes a se tornar uma supernova, explodindo e destruindo tudo que estiver por perto, inclusive o sistema natal deles. Ou talvez eles estejam procurando novos recursos em algum lugar do espaço sideral ou tentando espalhar a vida. Mas a nossa galáxia tem um pequeno problema, ela é incrivelmente grande. Portanto, mesmo que se movam com a velocidade da luz, ir de uma estrela a outra levaria 1 bilhão de anos. Entretanto, se pudéssemos simplesmente mudar todo o nosso sistema solar, isso seria conveniente. Não precisaríamos mudar nada nem procurar outro sistema estelar e outro planeta. Mas como? Bem, eles usariam sua própria estrela como motor, literalmente um motor estelar.
Tudo o que eles precisam fazer é empurrar sua estrela e tudo o que a orbita em uma direção específica. Você deve fazer com que a estrela cuspa o material de forma desigual, criando uma espécie de impulso. É como a propulsão do nosso foguete, mas aplicada a estrelas inteiras. Quando mais material é ejetado em um lado da estrela do que no outro, ele age como um foguete, empurrando lentamente todo o sistema. Com o tempo, eles poderiam direcioná-lo para onde quisessem. Essa não é apenas uma ideia boba. Bem, talvez, mas muitos cientistas propuseram modelos diferentes de como um motor estelar poderia funcionar e como nós, humanos, poderíamos usá-lo. O mais famoso é chamado de propulsor Shkadov. Aqui, a ideia é usar um espelho refletor gigante para empurrar uma estrela suavemente em uma direção, refletindo sua luz solar. Outros projetos propõem a ejeção de massa da própria estrela. É claro que isso seria extremamente difícil de ser feito por humanos, mas uma civilização super avançada poderia fazê-lo. E talvez não seja tão difícil quanto parece. Já existem estrelas na galáxia que se movem em velocidades incríveis. Elas são chamadas de estrelas de hipervelocidade e são tão rápidas que podem escapar da própria galáxia. Sua história começa no coração da Via Láctea. No centro da nossa galáxia há um monstro, um buraco negro supermassivo com gravidade tão intensa que nada pode retornar dele. Nós até tiramos uma foto dele há algum tempo, você se lembra? Seu nome é Estrela Sagitário A. Começamos com um par de estrelas binárias. Elas são semelhantes em massa e orbitam uma em torno da outra. Às vezes se aproximam demais de um buraco negro. Quando isso acontece, uma das estrelas pode ser capturada pelo buraco negro e ter seu destino selado, enquanto a outra tem a maior montanha-russa de sua vida. É como um estilingue maluco. Ela é arremessada para fora com uma força inimaginável. Essas estrelas exiladas ganham velocidades incríveis, como mais de 1.600.000 km por hora, e se tornam estrelas de hipervelocidade. Isso não acontece com muita frequência. Talvez uma estrela em hipervelocidade seja lançada do centro galáctico a cada 100.000 anos. E com mais de 100 bilhões de estrelas em nossa Via Láctea, encontrá-las é pior do que procurar agulhas em um palheiro. Mas, mesmo assim, conseguimos encontrar cerca de 1.000 desses exilados em nossa galáxia. De qualquer forma, poderiam esses viajantes super rápidos ser naves estelares extraterrestres? Talvez seja alguma manobra maluca que outras civilizações decidiram fazer, ser lançadas por um buraco negro para que pudessem viajar para onde quisessem em velocidades alucinantes. A maioria das estrelas de hipervelocidade estudadas até agora são estrelas únicas. Mas e quanto aos sistemas binários? Esse sistema binário que mencionamos tornaria muito mais fácil todo esse processo de transformar uma estrela em uma nave espacial. Outra civilização poderia concentrar seus esforços em uma estrela do par. A interação entre as duas estrelas poderia ser usada para ajustar a direção e o giro, como um volante embutido. Isso também ajudaria a usar a energia de forma mais eficiente. Vamos tentar implementar isso. Pegue uma estrela de nêutrons. É o que fica para trás depois que uma estrela enorme chega ao fim. Sua versão minúscula é incrivelmente densa. Essas pequenas estrelas de nêutrons geralmente são emparelhadas com as pequenas e normais. As estrelas de nêutrons têm uma gravidade insana. Isso poderia ajudá-las a fornecer a energia necessária para impulsionar todo o sistema. Portanto, se uma civilização extraterrestre decidisse construir uma máquina como essa, provavelmente o faria perto de um sistema binário como esse. Mas será que nossos amigos extraterrestres se contentariam com sistemas binários básicos? Na verdade, eles poderiam ir ainda mais longe, para uma opção mais selvagem e mais eficiente: pulsares de viúva negra. Esse é o tipo mais dramático de sistema binário. Uma estrela de nêutrons gira a uma velocidade inacreditável e não fica apenas com sua estrela companheira, mas a devora lentamente. Esses dois criam uma dança gravitacional tão emocionante que é ao mesmo tempo destrutiva e bela. À medida que a estrela de nêutrons gira, ela continua lançando torrentes de partículas de alta energia diretamente no espaço, e todas elas se chocam com os frágeis restos de sua pobre parceira. Você consegue imaginar que essa energia poderia ser colhida? Todas essas opções, estrelas de hipervelocidade, sistemas binários e pulsares aranha, seriam ótimas para esse projeto de motor estelar. Uma civilização que tivesse esse tipo de motor poderia explorar e colonizar a galáxia gradualmente, tendo sua própria fonte de energia e planetas consigo. Mas como podemos saber se essas naves estelares realmente existem? Os astrônomos procuram por algo chamado tecnoassinaturas.
São pequenas pistas e dicas, algo que parece incomum para corpos celestes normais. Por exemplo, coisas como movimentos estranhos em sistemas binários ou estrelas que ejetam material de formas estranhas e não naturais. Tudo isso pode significar que há alguma tecnologia sendo usada ali. Não temos nenhuma evidência disso até o momento, mas há candidatos. Há 2 pulsares viúva negra que parecem estranhos. Clement Vidal, o autor do artigo, disse que deveríamos observar esses sistemas de perto por precaução. E mesmo que essa ideia esteja incorreta, ainda podemos usá-la como inspiração para nós mesmos. Se as civilizações extraterrestres não fizerem isso antes de nós, poderemos ser os pioneiros nessa tecnologia. E por falar em assinaturas tecnológicas, além dessas naves estelares, a NASA também está procurando sinais de megaestruturas no espaço. Talvez outras civilizações não tratem suas estrelas como uma espécie de cavalos de carruagem, mas simplesmente as usem como uma fonte de energia gigante? A vida precisa de energia para sobreviver, sejam micróbios, animais ou civilizações inteligentes do tipo humano. À medida que a vida evolui, suas demandas de energia aumentam vertiginosamente. Começamos com o fogo, depois passamos para o carvão e o petróleo, e agora estamos explorando a energia solar. Um dia poderemos começar a coletar diretamente a energia do nosso Sol. Talvez criaturas extraterrestres avançadas já estejam fazendo isso. Na Terra, o físico Freeman Dyson propôs a ideia de uma esfera de Dyson, uma enorme estrutura ao redor de uma estrela que pode coletar sua energia, como um enorme painel solar, mas bem ao redor do Sol. Parece loucura para nós, mas talvez possamos encontrá-la em algum lugar por aí. Mais uma vez, os astrônomos estão verificando as tecnoassinaturas para identificá-las. Por exemplo, eles analisaram dados de mais de 5 milhões de estrelas tentando encontrar sinais estranhos, cintilação ou qualquer coisa que não possa ser explicada por poeira e coisas semelhantes. Se estivermos falando de uma esfera de Dyson, a ingestão da energia da estrela faria com que ela irradiasse muito calor infravermelho, o que significa que notaríamos um brilho visível. Por fim, eles reduziram a lista para 368 possíveis suspeitos. Eles verificaram esses suspeitos e restaram apenas 7 estrelas. Essas estrelas mostram padrões de luz estranhos que ainda não conseguimos explicar. Essas estrelas são, em sua maioria, anãs vermelhas pequenas e fracas. Uma delas é especialmente famosa, chamada Estrela de Thebe. Ela pisca e escurece de forma estranha e aleatória, diminuindo sua luz em 22% de tempos em tempos. Os astrônomos não têm certeza se há alguma lua quebrada voando ao redor dela, poeira ou uma esfera de Dyson. De qualquer forma, eles continuarão procurando por essas pistas tecnológicas e esperamos que um dia saibamos a verdade. Há provavelmente 36 outras civilizações na Via Láctea e mais de 170 bilhões de galáxias no universo observável. As condições para a vida estão em todo o espaço. Então, cadê todo mundo? O físico nuclear Enrico Fermi fez exatamente essa mesma pergunta durante uma pausa para o almoço com seus colegas em 1950, o que levou a um dos paradoxos mais perturbadores do universo. Embora haja uma grande probabilidade de existirem civilizações extraterrestres, ainda não encontramos nenhuma evidência clara delas. Uma possível explicação vem da hipótese do zoológico. Ela sugere que sociedades extraterrestres avançadas existem e sabem exatamente quem somos e onde estamos, mas optam intencionalmente por permanecer ocultas. Elas estão apenas observando os comportamentos peculiares dos seres humanos, como se estivéssemos em algum tipo de parque cósmico de vida selvagem, mas suas intenções podem ser muito mais sombrias. Se você é fã de Jornada nas Estrelas, provavelmente se lembra da principal regra para os membros da Federação. Os oficiais da Frota Estelar não devem entrar em contato com espécies que não sejam avançadas, para não atrapalhar o desenvolvimento delas, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Embora seja ficção, essa regra capta perfeitamente o que é a hipótese do zoológico. Seres de outros cantos do universo veem nosso planeta como um zoológico cósmico de via de mão única. Eles podem nos observar escovando os dentes pela manhã ou passeando com o cachorro, mas não podemos vê-los nem de longe.
Nessa teoria, as formas de vida não terrestres deliberadamente mantêm distância de nós, aderindo a um acordo de política de não interferência na vasta vizinhança cósmica. É como se todos esses seres superinteligentes tivessem concordado que precisávamos ter a liberdade de moldar nosso próprio futuro e destino, seguindo nosso próprio caminho de desenvolvimento sem contaminação externa. A ideia é que essas civilizações superavançadas poderiam estar 500 milhões de anos à nossa frente, o que explicaria o fato de não termos visto nenhum sinal delas. E talvez seja melhor assim, já que os seres humanos poderiam acabar sendo destruídos ou até mesmo assimilados por esse novo poder cósmico, no estilo Independence Day. Por mais que coisas como ir a um museu de arte possam ser interessantes para nós, os extraterrestres provavelmente não ficariam muito entusiasmados ao nos ver olhando para a pintura da Mona Lisa por horas. As culturas interplanetárias talvez gostem mais de comprar ingressos para observar discretamente como estamos desenvolvendo novas tecnologias, como satélites ultramodernos. De acordo com a teoria do zoológico, eles não podem se aproximar de nós até que atinjamos determinado nível de desenvolvimento. Portanto, aprimorar nossa tecnologia e sabedoria pode ser a única maneira de mostrar a eles que somos maduros o suficiente. Há algumas razões pelas quais é difícil acreditar na hipótese do zoológico. Assim, tudo bem, os extraterrestres talvez não nos visitem ou não entrem em contato conosco porque não somos tão avançados, mas é difícil explicar por que eles continuam ignorando todas as nossas tentativas de comunicação. Mesmo que os observadores de zoológicos se esforcem ao máximo para não interferir na vida e no comportamento dos animais, aposto que eles não poderiam simplesmente ignorar um urso falando inglês alto e claro sobre seu desejo de se comunicar. Então, é basicamente por isso que os humanos continuam tentando provocar alguma reação dos habitantes de outros planetas usando sinais de rádio. Em 2017, em um vale a 13 quilômetros a sudeste da cidade norueguesa de Tromsø, uma antena de radar transmitiu uma música eletrônica, especialmente composta para possíveis ouvintes intergalácticos. O público-alvo estava em GJ273, também conhecido como Estrela de Luyten. Trata-se de uma anã vermelha de pouca massa localizada a 12 anos-luz de nosso sistema solar. Como as ondas de rádio viajam na velocidade da luz, teremos que esperar mais de 2 décadas antes de procurar uma resposta. Mas o principal problema das ondas de rádio é que não sabemos onde procurar, e as civilizações podem estar até 17 mil anos-luz de distância. Além disso, não sabemos qual frequência de rádios extraterrestres usam para conversar. Aqui na Terra, usamos o espectro de rádio para enviar sinais para o universo, presumindo que o que funciona para nós pode ser um método comum para outras civilizações. Mas, na verdade, essa poderia ser considerada uma técnica um tanto antiquada para outros seres. É por isso que os projetos atuais estão procurando por tecnoassinaturas, que são sinais de atividade tecnológica de extraterrestres, como luzes de cidades, painéis solares, megaestruturas ou satélites artificiais. Outra pista em potencial é estudar as atmosferas de planetas que orbitam estrelas próximas, pois uma civilização avançada pode estar alterando sua atmosfera com gases diferentes, tornando-a detectável. Apesar de décadas de observações, ainda não há provas definitivas de que civilizações extraterrestres avançadas estejam por aí, mas isso não significa que elas não existam. Mesmo expandindo os campos de pesquisa, estamos falando de chances muito menores do que acertar o prêmio principal, com aproximadamente uma chance em 3 bilhões de encontrar uma civilização avançada a uma determinada distância da Terra. Talvez as criaturas espaciais estejam respondendo às nossas tentativas de comunicação, mas de uma forma que não conseguimos entender. O universo existe há mais de 13 bilhões de anos, enquanto os seres humanos apareceram há apenas 200 mil anos. Isso representa cerca de 0,01% da idade do universo. É como se ainda estivéssemos aprendendo a falar, enquanto outros seres superinteligentes podem estar nos enviando mensagens que se perdem na tradução. Continuamos esperando que um OVNI gigante aterrisse na Terra e que ETs verdes com olhos enormes saiam dele. Mas nos esquecemos de que nossos vizinhos intergalácticos podem estar mais interessados em construir nanotecnologias para nos vigiar. Eles também podem estar tentando se comunicar por meio de neutrinos, que são partículas subatômicas com uma massa extremamente pequena que poderiam passar sem esforço pelo nosso planeta, sem serem detectadas pelos nossos dispositivos tecnológicos atuais. A hipótese do zoológico tem outro problema.
É muito difícil acreditar que, com todas essas civilizações supostamente espalhadas pelo universo, todas elas decidiriam não entrar em contato com os seres humanos. Para que isso acontecesse, teria de haver um grande senso de estrutura, com uma inteligência superior trabalhando como o chefe do universo, dando-lhes ordens diretas e regras claras para nos manter isolados. Mas estamos falando de bilhões de possibilidades de vida, certo? Mais civilizações significam que há mais chances de violação dessa regra de não contato. Portanto, muito provavelmente, pelo menos um planeta independente estaria tão desesperado para encontrar vida no universo quanto nós. Alguns cientistas também acreditam firmemente que, se essa vida avançada tivesse colonizado substancialmente a Terra e muitos outros planetas, nós já a conheceríamos. A hipótese do zoológico tem duas outras variações que são ainda mais assustadoras. Na hipótese do laboratório, ninguém entra em contato conosco porque a humanidade está realmente sendo submetida a experimentos e a Terra é essencialmente um laboratório científico gigante. Criaturas de outro mundo poderiam estar analisando as respostas humanas a vários desafios de sobrevivência, como tsunamis ou terremotos de grandes proporções. Nesse caso, o acordo de não contato entre todos os outros grupos espaciais faria um pouco mais de sentido. Pois é, em nome da pesquisa científica para o bem maior. Pelo menos para eles. A hipótese do planetário, proposta em 2001, sugere que estamos vivendo em um universo artificial, em algum tipo de realidade virtual projetada para nos dar a ilusão de que o universo está vazio quando não está. Mas não daria para testar essa hipótese. Além das teorias do zoológico, do laboratório e do planetário, há outra resposta possível para o paradoxo de Fermi. Ninguém entra em contato conosco porque os seres humanos estão completamente sozinhos no universo. Isso é conhecido como a hipótese da Terra rara, e enfatiza como a Terra ocupa uma posição incrivelmente única. Nenhum outro planeta poderia trazer vida ao universo que pudesse ser mais do que apenas bactérias. Podemos nos considerar muito sortudos, pois mesmo uma pequena mudança em qualquer parâmetro orbital da Terra, como a distância da Terra ao Sol ou a taxa de rotação, poderia tornar as condições extremas demais para as pessoas ou para a vida em geral. Mas, novamente, é difícil pensar que estamos sozinhos nesse vasto universo. Portanto, voltamos ao paradoxo. Cadê todo mundo, gente? Imagine um lugar onde um único dia dura mais do que um ano inteiro. Em Vênus, um dia, ou seja, uma volta completa em seu eixo, é tão longo quanto 243 dias terrestres. E o que é ainda mais estranho é que, apesar de Vênus ter um dia interminável, seu ano é mais curto que o da Terra. Enquanto a Terra leva cerca de 365 dias para completar uma órbita ao redor do Sol, Vênus faz isso em apenas 225 dias. Assim, de alguma forma, para Vênus, um dia é mais épico do que um ano inteiro. Vênus é um planeta estranho em geral. É chamado de gêmeo da Terra por ser muito parecido conosco, embora seja um pouco menor. Mas também há algumas diferenças drásticas. Por exemplo, ele gira na direção oposta, o que significa que o Sol lá nasce no oeste e se põe no leste. E Vênus não é o único que dança no seu próprio ritmo. Urano também faz isso. E por fim, Vênus é bastante maluco em termos de atmosfera. Quando estamos na Terra, não sentimos realmente o peso do ar ao nosso redor. Bem, em Vênus, essa sensação seria como ter um elefante sentado em seus ombros. Vênus tem 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. A atmosfera de lá é uma camada espessa de gases tóxicos. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é liberado por todos os vulcões. Ele pressiona para baixo com uma força incrível. Isso resulta em temperaturas incrivelmente altas. Não é de se admirar que levará muito tempo até que possamos ficar em pé nesse planeta. Enquanto isso, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tem uma órbita ainda mais rápida do que Vênus. Ele completa uma viagem ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres. No entanto, ele tem um giro lento em seu eixo, o que significa que um dia em Mercúrio leva cerca de 176 dias terrestres, basicamente meio ano. Assim como em Vênus, um dia lá leva muito mais tempo do que um ano. Como é o planeta mais próximo do Sol, não é de surpreender que Mercúrio tenha algumas oscilações de temperatura extremas. As temperaturas diurnas podem chegar a escaldantes 426,7 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Mas espere o pôr do sol. À noite, a temperatura cai para menos de 144 graus Celsius.
Isso ocorre porque Mercúrio não tem uma atmosfera espessa como a nossa, de modo que o calor não se distribui uniformemente pelo planeta. Se um lado estiver no escuro, estará super frio e o outro lado estará escaldante, exatamente como se você deixasse uma grande rocha deitada sob o sol por algum tempo. De fato, é tão frio que pode até haver gelo nele. Observe a região polar norte do planeta, especialmente aqueles pontos amarelos iluminados pelo sol dentro das crateras. Esses são indícios de gelo de água. Acontece que a água é muito mais comum no espaço do que pensávamos. Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho. Ele ganhou esse apelido devido à abundância de óxido de ferro, ou ferrugem, que cobre sua superfície. Os minerais ricos em ferro criam uma tonalidade vermelha enferrujada que pinta a paisagem marciana. Mas, ao que parece, Marte não é apenas vermelho. Se você estivesse em Marte, veria um terreno desértico semelhante a um caramelo, com brilhos dourados e caramelo, alguns marrons e até mesmo um vislumbre de um leve tom esverdeado. Marte também tem a maior montanha de todo o Sistema Solar, Olympus Mons. Com uma altura impressionante de cerca de 22 quilômetros, ela é ainda mais alta que o Everest. Ele foi formado pela erupção de lava de baixa viscosidade, criando uma estrutura semelhante a um escudo. Como Marte é coberto de areia, também é famoso por suas tempestades de poeira alucinantes. Mas acontece que elas são ainda mais insanas do que pensávamos. Essas tempestades podem durar meses. Embora possam representar desafios para futuras missões humanas, elas também contribuem para a aparência hipnotizante do planeta quando observadas de longe. E não apenas tempestades, mas até mesmo seus próprios Marsquakes, também conhecidos como tremores sísmicos, eles foram detectados pela primeira vez pela NASA em 1921. Ao contrário dos terremotos, que geralmente são provocados por movimentos de placas tectônicas, acredita-se que os terremotos marcianos resultem do resfriamento e da contração do interior do planeta. É interessante ver como os planetas são semelhantes, mas diferentes. Os icônicos anéis de Saturno podem conter um segredo ligado ao passado antigo da Terra. Os anéis são compostos principalmente de partículas de gelo e detritos, e estima-se que sejam relativamente jovens em termos espaciais, talvez com apenas algumas centenas de milhões de anos. Mas existem algumas teorias que propõem que eles nasceram após algum evento catastrófico. Por exemplo, a colisão de duas grandes luas ou a ruptura de um cometa. O interessante é que essa linha do tempo coincide com a época da extinção dos dinossauros na Terra. Poderia haver uma conexão? Quem sabe? A propósito, embora Saturno seja o campeão por seus anéis, ele não é o único planeta em nosso sistema solar que os ostenta. Júpiter, Urano e Netuno também têm seus próprios conjuntos de anéis, embora talvez não sejam tão visíveis e legais quanto os de Saturno. Entretanto, há algo em que Saturno realmente se destaca: o magnífico hexágono em seu polo norte. Trata-se de uma figura colossal de 6 lados. Cada lado dessa incrível estrutura mede cerca de 14.484 quilômetros de comprimento, o que equivale a 1.200 milhas a mais do que o diâmetro da Terra. Os cientistas não sabem ao certo como ela se formou ou por quê. Eles acham que isso pode ser devido à variação da velocidade do vento, ou talvez tenha sido moldada por uma corrente de jato localizada, lenta e sinuosa. Até o momento, esse continua sendo mais um dos mistérios de Saturno. Assim como o hexágono de Saturno, Júpiter também tem sua própria mancha estranha. É a chamada Grande Mancha Vermelha. Trata-se de uma tempestade que está ocorrendo há pelo menos 350 anos e é maior do que a própria Terra. Apesar de seu nome, a coloração da mancha tem variado ao longo dos anos, indo do vermelho tijolo ao salmão pálido. Os cientistas continuam a estudar essa tempestade duradoura, desvendando os mistérios de sua persistência e de suas tonalidades em constante mudança. Meteorologicamente, a Grande Mancha Vermelha é uma potência. Ela gera uma enorme pressão no hemisfério sul de Júpiter. Enquanto isso, o próprio Júpiter é uma potência quando se trata de campos magnéticos. Sua influência magnética é colossal. Ela se estende muito além do próprio planeta e cria um dos maiores e mais fortes campos magnéticos do nosso sistema solar. Por causa disso, Júpiter é uma fonte de radiação intensa e de auroras hipnotizantes. Embora as luzes do norte da Terra sejam de tirar o fôlego, Júpiter também tem algo a oferecer. O campo magnético interage com partículas carregadas das luas de Júpiter e do vento solar. Isso cria auroras visualmente impressionantes perto de seus polos, mas em comparação com a Terra, a escala dessas auroras é incrível, nada parecido com o que já vimos em nosso planeta. Mas ter uma grande mancha legal não é uma característica exclusiva do nosso sistema solar. Um gigante tempestuoso, Netuno, o 8º e mais distante planeta do Sol, também tem sua própria grande mancha escura. Assim como Júpiter, ela é uma enorme vórtice na atmosfera de Netuno. Mas, diferentemente de Júpiter,
Essa mancha tende a ir e vir devido aos padrões climáticos dinâmicos e em constante mudança de Netuno. Netuno, ao lado de Urano, é conhecido como um gigante de gelo, e assim como outros gigantes, ele tem alguns dos ventos mais ferozes do nosso sistema solar. Seus ventos supersônicos podem chegar a mais de 1.931 km por hora. Que drama! Mas isso explica suas densas formações de nuvens. A propósito, se você já sonhou com um planeta onde chovem diamantes, talvez queira visitar esse aqui. Nas profundezas da atmosfera de Netuno, onde as pressões são extremas, os cientistas teorizam que os átomos de carbono são comprimidos e formam diamantes. E então, esses diamantes caem em chuvas, que toque único para um clima tempestuoso. As luas de Netuno herdaram de sua mãe o clima estranho. Por exemplo, sua maior lua, Tritão, tem um toque de criovulcanismo. Em vez de expelir rocha derretida como os vulcões da Terra, os criovulcões de Tritão entram em erupção com uma mistura de água, amônia e nitrogênio. Imagine isso como geysers gelados disparando material para o espaço. Parece que, somente em nosso sistema solar, cada planeta tem suas próprias peculiaridades e qualidades interessantes. Esperamos descobrir mais coisas interessantes no espaço sideral no futuro. É 2065. E você está na superfície empoeirada da Lua, trabalhando na mais recente instalação de painéis solares para ajudar a alimentar a rede de energia da cidade. De repente, a superfície começa a tremer. É um lunamoto? Ou aqueles adolescentes nascidos na Lua estão fazendo uma festa na prefeitura de novo? Você olha para a Terra. Está tão acostumado com isso que nem percebe mais. Mas agora, ela parece diferente. Você leva alguns segundos para descobrir o porquê. Ela parece estar diminuindo. Você começa a entrar em pânico. A Terra está se afastando. O chão treme novamente e você descobre o que está acontecendo. A Terra não está se movendo. Mas onde você está pisando, sim. A Lua rompeu sua órbita e está indo para as profundezas do espaço. Destino desconhecido. O mais estranho é que isso está acontecendo agora. E tem sido assim por muito tempo. Está afetando até a duração dos nossos dias. Ao final, a Lua se afastará completamente, interferindo de forma drástica nos oceanos do nosso planeta. Para analisar o que ainda vai acontecer, vamos voltar um pouco, para colocar tudo em perspectiva. A Lua está girando ao nosso redor há 4,51 bilhões de anos. Existem algumas teorias sobre como a Lua surgiu. A principal é que ela se formou quando um grande objeto colidiu com a Terra ainda jovem. O sistema solar primitivo era um lugar caótico. Vários corpos estelares foram criados e não chegaram a se tornar um planeta completo. Algum desses corpos, tão grande quanto Marte, colidiu com a Terra, jogando enormes pedaços de crosta terrestre no espaço. Nisso, a gravidade assumiu o controle e uniu esses elementos que estavam separados. Isso explica porque a Lua é feita de partículas mais leves do que as que encontramos aqui na Terra. Bilhões de anos depois, e nós estamos muito bem habituados a ter a Lua conosco. E isso afeta muito da nossa vida cotidiana. O efeito mais óbvio é o movimento das marés. A atração gravitacional que a Lua exerce no nosso planeta forma as marés. Essa força faz com que toda a água que está na superfície da Terra, mais próxima da Lua, se expanda para o lado. Uma explicação mais simples é que esse efeito empurra o líquido do topo do nosso planeta e também do fundo, enquanto puxa para fora pelos lados e ao mesmo tempo. Mas a Terra também tem um efeito sobre a Lua, e chegaremos nisso em um minuto. Contudo, parece que a Lua não gosta tanto da nossa companhia quanto imaginamos. Ela está lentamente se afastando de nós, inclusive enquanto falamos. Bem, eu estou falando e você está ouvindo, mas estamos juntos nesta parada, uma grande família humana. A Lua pode parecer pequena ou grande dependendo do ciclo lunar, mas na verdade ela tem pouco mais de 1/4 ou 27% do tamanho da Terra. O diâmetro da órbita da Lua ao nosso redor é de quase 768 mil quilômetros, mas ele está aumentando cerca de 3,8 centímetros a cada ano, o que, é claro, significa que ela está se afastando por um fator de 3,8 centímetros a cada ano. Para ajudar a explicar o motivo, temos que analisar nossa relação com a Lua um pouco mais de perto. Ambos os corpos celestes estão presos pelas marés. Estamos sincronizados de tal forma que sempre vemos o mesmo lado da Lua. O hemisfério que nunca vemos é muitas vezes citado como o lado escuro, mas isso não está 100% correto. À medida que a Lua orbita a Terra, diferentes partes estão sob a luz do Sol ou na escuridão total em momentos variados.
Essa alteração na iluminação é a Lua passando por suas várias fases. A força das marés não afeta apenas os oceanos, mas também o corpo da Terra. Como a Terra é mais rígida em sua estrutura do que a água, as marés têm um efeito muito menor em matéria mais sólida, como a crosta terrestre. As forças das marés são interdependentes. O campo gravitacional da Terra também aplica forças de marés no corpo da Lua. E como não estamos falando de fluido, o efeito é muito pequeno, mas existe. Essa troca de marés é bastante complexa. Os interiores de ambos os corpos são aquecidos por essas marés. Assim como a força aplicada a qualquer objeto pode criar atrito ou gerar calor. Olhemos para o planeta Júpiter, por exemplo, e sua lua Io. As forças das marés do planeta gigante são tão grandes que a superfície de Io, que é sólida, sobe e desce várias centenas de metros em cada período de rotação. A quantidade de calor gerado é tão alta que o interior de Io está provavelmente derretido. Como resultado disso, a superfície de Io é coberta de vulcões muito ativos. Esse é um dos lugares geologicamente mais caóticos do nosso sistema solar. Apesar do calor, definitivamente não é a melhor escolha para levar a família nas férias de verão. Voltemos à Terra. Nosso planeta gira em torno de seu eixo uma vez a cada 24 horas, e a Lua realiza uma volta completa ao nosso redor em 27,3 dias. O arqueamento da Terra, na verdade, acelera a Lua. A Terra puxa a Lua para frente na sua órbita. Em outras palavras, o arqueamento das marés da Terra aumenta o raio da órbita da Lua ao nosso redor. Enquanto isso está acontecendo, a Lua puxa de volta o arqueamento das marés da Terra, diminuindo sua velocidade de rotação, mesmo que seja apenas uma fração muito pequena. Isso significa que, daqui a 100 anos, um dia na Terra será 2 milissegundos mais longo do que agora. Pisque e você terá perdido o lance, literalmente. Além disso, como a Terra é maior, a atração gravitacional é mais forte, fazendo com que a Lua acelere lentamente. Com o passar do tempo, sua órbita se tornará cada vez maior. Isso nos leva de volta àquela medida de 3,8 centímetros. Pode não parecer muito, mas com o passar do tempo, essa medida se torna significativa. Vamos avançar bilhões de anos a partir de agora. Veremos que a órbita da Lua estará tão grande que não terá mais o prazer de nossa companhia, permanentemente. O que acontecerá com nossos oceanos então? Você já adivinhou. As marés não existirão mais. Isso fará com que os oceanos fiquem muito calmos para qualquer passeio de barco. Isto é, se ainda houver humanos em 50 bilhões de anos. Antes disso, por conta das marés serem presas entre si, diminuindo a velocidade de rotação da Terra, é possível que a Terra desacelere o suficiente para ficar de frente para a Lua permanentemente, o que, por sua vez, pode impedir que a Lua se afaste de nós. Imagine o efeito no nosso planeta se pararmos de girar. Uma metade estará sempre na escuridão e a outra na luz. Isso vai atrapalhar nossas estações e a vida natural. Embora pareça dramático e a perda das marés seja um fenômeno significativo, há outras coisas mais sérias para se preocupar antes disso. Em 1/10 desse tempo, 5 bilhões de anos, nosso Sol provavelmente consumirá tanto a Lua quanto a Terra. Sim, nosso Sol vai dar uma festa do tamanho da galáxia, do tipo que nosso sistema solar nunca viu. E todos estão convidados. O Sol está continuamente queimando o hidrogênio no seu núcleo e transformando-o em hélio. No momento, ele está aproximadamente na metade do seu ciclo de vida. No final, ficará sem hidrogênio no seu núcleo. O Sol acabará se tornando uma estrela gigante vermelha. Sua superfície está prevista para chegar até Marte. E é aí que as forças gravitacionais assumirão o controle. A Terra será arrastada para esse novo Sol e se desintegrará. O Sol fica 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Então, muito antes de o planeta ser totalmente destruído, o calor terá derretido qualquer gelo e cozinhado quase tudo que vive aqui. Todos os nossos oceanos também terão secado. Assim, enquanto o planeta ainda tem um ciclo de vida de 5 bilhões de anos, tudo o que vive nele pode ter apenas 1 bilhão de anos. Vamos recapitular. A Lua pode se afastar da Terra, mas o Sol terá exterminado ambos muito antes que as marés deixem de existir. Vamos nos afastar desse assunto quente e retornar ao relacionamento de irmãos da Lua com a Terra. O fato de a Lua ter o mesmo período de rotação que o período orbital da Terra e da Lua não é coincidência. Ao longo de bilhões de anos, o pareamento das marés das duas levou à sincronização que vemos hoje. E, no entanto, ainda está evoluindo. A Terra está diminuindo seu período de rotação. Finalmente, ele vai corresponder ao da Lua, e eles serão exatos. E como mencionei, os dias na Terra também se tornarão mais longos, em 2 milissegundos a cada século. Pode haver um impacto significativo.
levará muitos milhares de anos. No entanto, é bom pensar que tanto a Terra quanto a Lua afetam uma a outra de muitas maneiras poderosas e benéficas. É quase como se elas estivessem simplesmente saindo juntas, como uma dupla de velhas amigas intergalácticas. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente.
Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o Planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto Planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo Planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético Planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra, e está localizado nas bordas do Cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto Planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto Planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não.